Olá, meu nome é Samuel Rezende, estamos hoje aqui para mais um Por Onde Anda, dessa vez com um convidado muito especial, Mancini, ex-jogador do Atlético, do América, Roma, Inter, Milan, né, uma carreira muito vitoriosa. Mancini, muito obrigado por aceitar nosso convite, conversar aqui com a gente. Obrigado, Samuel. É um prazer estar com vocês aqui participando desse bate-papo, né? Possamos falar um pouco de tudo, né? De futebol, daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, que pretendo fazer. Obrigado pelo Exatamente. convite. Vou relembrar um pouquinho também suas passagens nos times, né? Bora. José, obrigado, cara, mais uma vez estamos aqui. Valeu, Samuel, pelo convite. Vai ser um prazer aí trocar uma ideia com vocês, Mancini também. Muito obrigado aí pelo convite. Como tradicional, Mancini, a gente sempre começa o Por Onde Anda para fazer nome ao quadro mesmo, né? Por Onde Anda o Perfeito. Mancini. Mas assim, um pouquinho antes, eu queria que você avaliasse a sua carreira. E assim, uma curiosidade, o que você sentiu mais falta? Se você se arrepende de alguma decisão que você tomou? Arrepender de nada. Eu só arrependo daquilo que eu não fiz na minha carreira. Tudo aquilo que eu fiz foi com consentimento, com sabedoria, com os pós e os contras que a gente já sabia. Quando você de repente tá num clube, de repente muda para o outro, você vai ter aquela questão, poxa, será que vai dar certo? Por que eu não, entendeu? Então você tem os pós e o contra. Então você tem que botar tudo isso na balança. Então eu sempre fiz isso na minha vida com muita serenidade. Então assim, nunca não arrependo daquilo que eu fiz, só daquilo que eu realmente não fiz, né? É, Deus me deu muito para dar além daquilo que eu acho que eu merecia, sabe? Acho que na vida a gente planeja algo, né? E ele te dá coisas duas, três, quatro vezes melhores do que você pediu. Então, eu me sinto um cara realizado na minha vida profissional, por tudo aquilo que eu passei, os clubes que eu joguei, a carreira que eu construí. Um atleta que nasceu em Belo Horizonte, mas com 2 meses de vida se muda para Ipatinga e ele criação, jovem, criança crescendo, jogando bola na rua e sempre com o sonho de ser jogador de futebol. E as coisas foram indo, ficando sérias aí até que um certo dia eu jogando pela Cearia e também pelo Zipa, que são os clubes tradicionais de Ipatinga, o Atlético vai me passar a mão e traz para Belo Horizonte com 12 para 13 anos de idade. Mancini, depois da sua aposentadoria, você teve experiência como técnico em outras funções também, né? Fora do gramado, até mesmo como comentarista, assim. O que mais você gostou de fazer nesse período? E conta também um pouquinho como foi essas experiências, por quais clubes. Ô José, assim que eu terminei a minha carreira, em 2016, foi no Vila, né? Fiz o último campeonato mineiro. Eu disse pra mim mesmo, ó, não vou mexer com bola mais não. Queira ou não, que foram 20 anos de carreira e o futebol você sabe muito bem que é um esporte, ainda se tratando do Brasil, um esporte que te consome muito. É um esporte que realmente você vive sob pressão, às vezes não tem vida social, ainda mais quando os momentos são ruins, você fica com receio de sair, porque de repente você vai encontrar uma pessoa meio inconveniente, né? Então, assim, você procura evitar. Eu disse, eu quero ficar um ano e meio sem fazer nada, não quero mexer com bola. Mas como tá no sangue, a vida toda sempre nós fizemos isso, né? Um certo dia eu falei, poxa, minha carreira é toda na Itália internacional. Domino a língua. Tenho casa lá. Sou muito respeitada lá. Outra coisa, é um futebol tático, como é o futebol italiano, cara. Então eu não posso perder essa oportunidade. Chamei minha esposa, eu tenho 3 filhos, falei, amor, vamos voltar pra Itália? A esposa na hora, vamos, claro, morar na Itália, não voltar pra Roma. Falei, bora. E aí, resolvi, peguei minhas malas, meus filhos, minha esposa, Itália. E aí, eu iniciei a fazer um curso da UEFA. Um curso, fiz a UEFA B, a UEFA A e a UEFA Pro. Então, hoje eu estou apto a trabalhar em qualquer clube do mundo com essa licença da UEFA. Fiquei um curso muito que me enriqueceu muito. Eu acho assim, eu até costumo dizer com os amigos assim que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né, como técnico, a carreira poderia ter sido muito melhor, né? Então fui lá, fiz esse curso que demorou 3 anos, é um curso bastante intenso, né? Você faz esses 3 módulos. E aí, no último ano meu, porque o UEFA Pro, você faz ela 6 meses em loco, no caso, no CT em Coverciano, que seria a Granja Comari. E nos 6 meses finais, esse curso você começa a viajar. Aí você tem essa interação com o clube de futebol mesmo. Por exemplo, você vai lá na Juventus. Aí tá lá o Alegre, Massimiliano Alegre, que é o treinador atual hoje. Você fica 3 dias lá dentro do clube, não dentro do clube, participa do dia a dia do clube, e aí você começa, aí você conversa com o staff médico, com o staff técnico, com os treinadores, eles te passam o que vai ser feito no treinamento,
Depois ele vai executar no campo, você acompanha tudo. Então você vive o clube. Eu acho isso uma coisa super interessante que aqui não acontece. Eu fiz o CBFB, né? E eu vejo muito assim essa coisa de eu vou esconder porque não posso entregar para o meu futuro adversário. Sim. Eu acho que a troca de informação tem que existir sempre. Eu acho que você é treinador, vamos conversar, cara. Eu posso aprender com você, você vai aprender comigo. Aqui não tem isso. Aqui tem essa questão de eu sou eu e ponto final. Pra mim é o seguinte, o cara que esconde muito é porque não sabe quase nada, entendeu? Então lá tinha essa interação, que eu acho bacana demais. Eu acho que você aprende muito. Você vai, poxa, imagina você lá no Manchester United, quando o Mourinho tava lá. Poxa, você chega lá, pô, troca papo com o cara, bate papo, acho. É bem legal, bem legal. Então, são um curso que me enriqueceu muito. Hoje, minha cabeça é completamente diferente daquele quando eu era como atleta. Mas pelo que você falou, então, hoje, sua inspiração, hoje você quer ser treinador. Minha ideia hoje é ser treinador. Tinha uma experiência que o José até comentou agora, a última Liga dos Campeões, né? Fui comentário na rádio, né? Uhum. E fui também convidado para fazer jogos do Atlético também na Libertadores. Com um canal de TV, né? Então, sim, foi uma experiência bacana. É claro que é uma coisa assim que eu nunca imaginei fazer, né? De ser comentarista, comentar jogos, né? Eu achei legal, experiência válida, experiência boa, né? Uma outra coisa também, eu trabalhei foi no Foggia, tá falando sobre a minha última passagem, meu último 6 meses de UEFA Pro. Uhum. Eu recebi um convite do Foggia para ser técnico. Eu trabalhei lá 4 meses, um clube assim que estava falindo, né? E eles precisavam de um ex-atleta com formação, né? E um atleta de nome para poder ajudar o clube naquele processo de reestruturação, de se reerguer, né? Porque o Foggia é um clube muito tradicional na Itália. Eu aceitei o convite, que estava com muita teoria, apesar de prática do dia a dia, porque comandar, ser comandado são duas coisas completamente distintas. Você chegar no quadrozinho lá, taticamente, explicar, primeira vez não é fácil, né? Porque você ser do outro lado. Então, assim, foi bacana demais, foi bacana. Tive que sair, que eu tive um problema com o diretor. Um cara é diretor, mas queria ser técnico. Aí isso na minha carreira eu não permito, não. Ajudar, sim. Poxa, vem cá, vamos conversar, mas exigir, impor, aí já foge um pouco daquilo que eu penso de futebol, porque ser técnico você tem que ter as suas convicções. Repito, não impeça que você tenha um diretor que entenda de bola, que saiba que vai te ajudar e vai agregar na sua carreira. Aí tivemos essa desavença, minha mãe teve um problema de saúde, eu tive que voltar para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, após o término do curso... Isso foi em que ano? Foi 2022, 2019. 19. Quando entrou a pandemia. Ah, tá. Quando eu volto, uma semana depois, explode a pandemia na Itália. Vocês lembram dela? Sim. Aí explodiu, aí eu voltei e parou tudo. É 20, então, né? 20. 19, final 19. Aí, desde então, quais clubes que você passou? Aí eu voltei do Foggia, né? Nesses 4 meses de experiência que eu estive lá. Volto no final de 2019, quando entra 2020 entra a pandemia, aí para tudo. No final de 21, aí eu recebo um convite pro Vila, Nova Lima. Uhum. Pra trabalhar lá pra Série D. Como técnico? Como técnico. Porque você teve uma passagem lá como... No fim da minha carreira como atleta. Como foi atleta? Meu último clube. Aí eu fiz o último campeonato mineiro, né? Inclusive fui artilheiro, melhor jogador do campeonato mineiro. Aí eu paro. Eu falei, chega, não dá mais. Você começa a chegar em determinadas situações da sua vida, você tem que entender que já é hora de dar um basta, né? E eu volto como técnico em 2021, para a Série D. Mas eu volto num clube totalmente desestruturado. O Ceará teve aqui e ele falou um pouquinho sobre isso, né? Que teve uns problemas lá, né? Foi meio difícil de trabalhar. Difícil porque não tem dinheiro. Patrocinador, pela minha influência aqui em Belo Horizonte, muitos amigos me ajudaram. Mas você pega um carro andando, com um carburador estourando, pneu furando, é difícil. Não tem como. Faltava 15 dias para começar o campeonato, você começa a pegar carta a carta de Série D. Então é difícil. Eu fui mais para poder salvar o Vila, tentar ajudar o Vila, entendeu? Com toda essa dificuldade, pandemia, tudo fechado, teste de Covid, negro positivo, elenco reduzido, mas enfim. Eu acho que foi uma baita experiência, né? Então, sim, e agora buscando, né, outros áreas aí, uma base também, eu acho que começar uma base, um 17, sub-20, eu acho bacana também. Eu tenho essa ideia também. Pra gente encerrar esse pós-carreira seu, qual que é a sua rotina hoje?
Assim, mesmo fora de campo mesmo, assim, com a família? Eu mexo com imóveis, sou uma academia, tenho 4 casas de carnes. Então, Entendi. a cabeça sempre é ocupada, né? E pratico meu futebol, né? Que é um esporte que eu amo hoje. Inclusive, a partir do dia 1º de julho agora, irei representar o Atlético no campeonato da Liga Nacional. É uma Liga Nacional que são... Eles pegam um atleta, ex-atleta que representou o clube, jogou pelo clube, e pegam 2 profissionais de futebol. Aí vai passar na televisão, um esporte bem legal. Eu vou representar o Galo. Então, faço futebol, faço essa questão do empreendedorismo também, que eu gosto. É o que eu investi. Então a gente ocupa a cabeça, né, de uma forma ou outra, mas o futebol, ele não esqueci dele não. Eu pretendo e quero sim. E os cursos você já tem todos, né, os necessários? Eu fiz da Ou UEFA, falta né? algum? A CBF eu fiz o B. Aí eu pretendo fazer a CBF A e a CBF Pro. Arrumar um tempinho na minha agenda para poder me encaixar nessa agenda da CBF aí, que realmente é um curso também que vou fazer, pretendo fazer, porque eu tenho certeza que vai me ajudar muito. Perfeito. Agora sim, falando um pouquinho agora do Atlético, né, voltando lá quando você subiu, como que foi, né, porque no final ali da década de 90, o Atlético tinha muitos jogadores bons, né, inclusive você chegou a disputar a vaga posteriormente com o Cicinho e ganhou. Como que foi, cara, subir ali nesse elenco, né, com muitos jogadores bons, quem que te subiu? Cara, eu me profissionalizei em 98, tinha 17 anos de idade. Em 98, assino meu primeiro contrato. Aí eu lembro que eu vou pra Taça São Paulo de Júnior, o treinador é o Ricardo Drubski. Nós íamos jogar a Taça de 99, que a Taça de São Paulo ela é em janeiro, né? Sempre início de ano. E aí ele fala assim, eu jogava de meia, né? Camisa 8 naquela época, tinha o 5, 8, 10, a gente bonitinho, né? Aí ele falou assim, mas assim, tô sem lateral direito, cara, eu preciso de um jogador que ocupe aquele setor ali, porque vão precisar. E faltava dias para iniciar a Copa São Paulo. Eu falei, Ricardo, eu tinha 17 anos, já subi pro Júnior, já queimando etapa, antecipei. Sim. Falei, jogo, não tem problema nenhum. Aí resumindo, começa o campeonato a Taça São Paulo, eu faço 5 gols, como lateral direito. Aí, acaba a Taça São Paulo, a gente é eliminado, eu volto pro BH e automaticamente já sou promovido pro profissional. Aí começa a minha carreira no Atlético 99. Atlético bem no Campeonato Brasileiro, mineiro também. E aí fomos campeões mineiros, aí entra o brasileiro, começa o campeonato, aí começa a jogar titular, pego seleção. Aí muito rápida a minha carreira, né? Jovem e imaturo ainda, mas muito rápida, muito meteórica a minha carreira. E aí conseguimos o campeonato 99, né? O vice-campeonato contra o Corinthians, né? Que foi um final meia. Roubaram a gente, na verdade, né? Puxaram o nosso tapete lá, marcaram um pênalti. Se tivesse VAR, a gente já era, tinha sido campeão brasileiro. Mas enfim. Aí chega 2000 foi um ano difícil. Porque o Atlético brigou para não cair. E o Mancini de 99 passa a ser crucificado. Ah, rapaz, ali era vai pra lá, vai pra cá. Mineirão era 100 mil, né? Mineirão não tem 60 mil como tem hoje. Era mais gente. E aí, passei um momento difícil na carreira, né? Eu acho que eu deveria ter passado por aquele momento. Acho que aquele ali me ajudou muito no meu crescimento como atleta, como homem principalmente. Entender onde eu estava pisando, entender o que é o clube, entender que o futebol o tempo todo ele exige de você. Entender que o futebol você não pode estar na zona de conforto. Então, assim, me ajudou muito. Claro, fica aborrecido, mãe, pai ir no estádio ver os jogos, sendo xingado, vaiado. Às vezes injustamente, às vezes justamente. Na grande maioria injustamente, porque sempre fui o cara que trabalhei, lutei, doei minha vida pro futebol, pro clube que eu exerci a minha função. Mas tudo fez parte do meu processo, porque existe 2 jogadores na vida. Aquele que, quando ele é submetido à vaia, ele pega a cabecinha dele, enfia entre as pernas e morre. Eu já vi vários, até 10 vezes menor do que eu. E outros que são submetidos a vaias, falaram, olha, vou mostrar esses caras quem que eu sou realmente. Serve de combustível. Pra mim foi dessa forma, sentido de combustível. Tanto que depois eu vou pro São Caetano, em 2001. Sim, em 2001, né, Mancini, você teve a passagem antes do São Caetano, né, pela Portuguesa, e você foi um destaque do São Caetano, né, campanha do vice-campeonato. Inclusive, você ajudou a eliminar o Atlético, né, na semifinal em 2001, na Atlético Campanella. Jogo chuvoso e tal. São Pedro foi generoso conosco, sim. Viu? Porque o Atlético era infinitamente superior. Sim, o Atlético tinha um grande time na época. E como é que foi essa sensação? Já que você era jogador do Atlético na época, né? Você estava emprestado, como é que foi isso? Eu estava emprestado, né? Naquela oportunidade, quando o jogador era emprestado, ele podia jogar contra o time seu. Hoje já tem o contrato, hoje já tem o contrato da cláusula justamente para evitar esse tipo de
aquela coisa do ex, né? Que eles falam até Sim, hoje. que situação, hein? E aí, cara, eu vou pra Portuguesa no início de 2002, faço um bom paulista, aí o São Caetano vai, puf, me contrata. O São Caetano tinha sido vice-campeão da João Avelange, aquela confusão do Vasco, todo 2000. lembrado, né? E aí eu vou pro São Caetano. Vou pro São Caetano, time de São Caetano, time bom demais, time correria, desde os nossos domínios ali, a gente era muito forte. A gente praticamente era imbatível ali, ganhava de todo mundo. Campo acanhado, nosso time bem organizado, correria, um time de operário, né? E acabamos aí sendo felizardos aí com essa final com os Atléticos Paranaenses. Mas só que antes teve esse jogo contra o Atlético. O jogo começa, Atlético, time bem bom demais. E o Atlético faz 1-0 com o Valdo. Eu falei assim, nossa, agora nós estamos lascados. A gente não via a cor da bola. O Atlético só tá tocando a bola, a gente correndo errado. E aí, de repente, a gente olha pro céu assim, cara. São Caetano, acho que nunca vi uma chuva dessa. Cara, tudo escureceu, assim, o céu de uma hora pra outra, cara. Aí desceu aquela água. O Atlético morreu. E nós, como era um time mais físico, aí o Atlético era infinitamente técnico, né? E aí acabou nos prevalecendo, acabamos fazendo 2-1, né? 2 gols do Magrão com 2 cruzamentos meu, cara. Exato. Eu lembro que depois a gente até acabou o jogo assim, eu era muito amigo do Cleiton, também estava. Eu fui no hotel, eles estavam no hotel lá perto de São Caetano. Mas é a vida, funciona dessa forma. Às vezes você não tá certo aqui você, né, se dá bem, dá certo e volta melhor. É o ciclo da vida. Em 2002 você retornou, né, para o Atlético e, igual você mencionou agora há pouco, esses episódios das vaias acabaram, né? Você acabou sendo um destaque do Atlético no Campeonato Brasileiro de 2002. E jogando um pouco mais à frente, né, no esquema 3-5-2, né, já começou como um ala ali. E depois, na sequência da sua carreira, você simplesmente já foi jogar mais pra frente, né? Eu volto em 2001, né? Após o término do Campeonato Brasileiro em dezembro, em janeiro me apresento para o Atlético. O Atlético, não, queremos você de volta. Eu faltava mais um ano de contrato com o Atlético ainda, eu volto. Aí começa um 2002, assim, que foi um divisor realmente de água na minha vida. Saída minha para São Paulo, né? Porque às vezes você também tá muito tempo no clube, você fica naquelas zonas de conforto, sabe? Ah, todo mundo me conhece, eu sou da casa, então, às vezes, no seu íntimo, você fala assim, tá bom, que tá ótimo, entendeu? Você se acomoda. Aí quando você vai para outro clube, você vai ter que provar do zero. Puxa, ninguém me conhece aqui, eu tenho que mostrar que eu realmente sou bom. Porque depois para eu voltar para lá, é mais difícil. Então imagina eu venho aqui, vou mal, como é que eu volto para lá? Então essas coisas eu botei na minha cabeça. Não, puxa, eu tô saindo do Atlético. É maior do que esses dois? Ah, meu filho, se eu fizer mais ou menos aqui, não tem chance de mais não. Então tudo isso foi me ajudando nesse processo de melhorar. Eu volto em 2002, e aí começa o ano, mineiro e tal. Aí começa o brasileiro. Aí o brasileiro começa e o Geninho, treinador. Sim. A gente tinha o Levi Coupe no Campeonato Mineiro. Aí em 2002 foi o Geninho. Nós tínhamos jogando 3-5-2, eu de ala, pela direita. Cara, todo mundo era gol. Fiz Foram 15 gols? 15 gols no campeonato, 17 no ano. 15 gols, os 2 no Mineiro e 15 no Brasileiro. Pro um ala, cara. Marcos cruzado da esquerda, eu tava na minha lua fazendo gol na marca do pênalti, era desse jeito. Então, eu chutando, batendo as faltas, fazendo os gols demais. Então, as coisas foram indo. Classificamos aí antigamente classificava 8, né? Sim. Aí fizemos aí o jogo com o Corinthians, perdemos pro Corinthians 6-2. Eu fiz um gol também. O Mineirão lotado. Um jogo, nossa, o time do Corinthians era muito melhor que o nosso. Mas não pode tomar 6 gols, a gente tomou. Mas enfim, aí acabou 2002. Quando acaba 2002, aí eu recebo um convite pra ir pra Europa. Ali começa a minha vida na Europa. Bacana. Na verdade, eu recebi um convite do Chelsea. É mesmo? Eu não sabia que era Chelsea. Porque naquela época, né, juro. Não tinha o investimento do bilionário. Exato, você só via campeonato italiano. Eu ligava lá um canal lá, só campeonato italiano. Aí Milan jogava, Roma jogava, Inter jogava, cheio de brasileiro, Cafu, Serginho, Leonardo. Falei, poxa, meu sonho é jogar ali, cara. Olha pra você ver, só Brazuca. Mas era assim, Sim, não lembrou? sim, 99, 2002? Você tá doido. Eu falei, não, Itália. Aí recebi o fax, na época até fax. E aí, eu falei, não, meu empresário é alemão. Eu falei, alemão, Itália. Como alemão jogou no Napoli, no Maradona, eu falei, não, Itália é a melhor coisa que tem. Culinária, clima, vambora. Aí veio a Roma. Ainda falando de Atlético, assim, pelo que você tá falando, cara, parece que ficou o sentimento, assim, que faltou um título, você não acha, não? Porque, né, quanto o Corinthians, né, o time era bom, você acha que dava pra... E aí, até mesmo quando você tava emprestado, né, mas aí já era
sem Ô, envolver cara, você. se você fala um título realmente de expressão, sim. É, eu falo Uma assim, Copa um do título Brasil, Copa brasileiro, né? Brasileiro. Eu te falei, o de 99, se tivesse VAR na época, a gente Sim. foi escandaloso. O Brasil todo viu, entendeu? De repente, sim, pra selar essa, né, esses momentos marcantes aí que foram, mesmo com dificuldade, porque hoje tá bom. Mas foi muito mais positivo, né? Não, claro, o negativo ele faz parte do processo, mas ele foi pouco, entendeu? Foi pouco. Foi intenso? Foi, mas foi pouco. Mas tem muita coisa boa por toda a dificuldade. A gente não tinha nem campo pra treinar direito, o CT era um matagal, cara. Na Vila Olímpica você treinava, cara, e nós tínhamos sábado, nós tínhamos jogos. Eu lembro do episódio de nós íamos jogar contra o Vitória da Bahia, o jogo da semifinal. Em Salvador. Nós tínhamos uma viagem pra Salvador. Geralmente o treinamento era 9 horas da manhã, 10 horas da manhã durante a semana. Porque clube, a Vila Olímpica, os associados curtem é sábado e domingo, né? A gente treinou sábado, 7 horas da manhã. Pra quê? Pra 9 da manhã, pra estar liberado do campo os caras baterem pelada. Eles têm razão, eles pagavam a mensalidade, então o campo é pra eles, pô. Mas você vê um time que vai jogar semifinal do Campeonato Brasileiro, viver isso, cara. Eu lembro os caras falando, não, acabou, vambora, agora é a nossa pelada. Então você para e pensa, ninguém sabe disso. Então, assim, por todas essas dificuldades, vale a pena demais, cara. Isso ajuda você a crescer demais. Até bom você falar disso, porque você volta pro clube quase 10 anos depois, praticamente, né? Ah, outro patamar. Então, isso que eu queria saber. O que você encontrou diferente em questão de Tudo. estrutura, Você tá doido. departamento médico, diretoria? É como se nasceu outro Atlético. É mesmo? Impressionante. Te impressionou, então. Impressionante. Estrutura, o que eles te oferecem, é absurdo. Qualidade de trabalho, campos ótimos, staff médico, tudo se imaginar. E como que foi sua volta? Quem te procurou? Você aceitou imediatamente? Como que foi essa situação? Eu estava na Inter, tinha voltado de empréstimo do Milan, estava na Inter, não estava jogando nos últimos meses lá. Falei, vou voltar, velho. Aí eu liguei pro presidente, conversamos, ele falou, pô, bora. Aí voltei. Bacana. E ali o Atlético tinha um time que ainda tava caminhando, né? Porque tanto que em 2011 brigou pra não cair, né? Exatamente. Tava caminhando pra tomar passos lá. O time não era não era ruim, é que não deu liga. Sim. Por N motivo, enfim, que não veio a casa. Depois entra, aí eu lembro que o Cuca chega, ele aí ele começa a sequência de vitória. Eu lembro o jogo que nós ganhamos, foi contra o Atlético Paranaense lá na chuva. Eu fiz o gol 1-0, pênalti meu, pênalti chorado. Time nosso quase caindo, pênalti em nosso favor. Ninguém queria bater, eu falei, nessa bola aí. Eu pego a bola e bato. O goleiro estica no canto certinho, ele toca na bola, ela pega na trave, bate nas costas, ele entra. E ali o Atlético começa na sequência de vitórias. Aí chegou a Libertadores, né? Libertadores. E essa temporada de 2011, né, Mancini, ficou marcado pelo 6-1, né, que o Atlético sofreu do Cruzeiro. Como você estava no elenco, como foi recebido isso por todos no time? Péssimo, cara. Foi um momento assim que... Difícil, né? Chato. Também perder pro Cruzeiro assim dessa forma. E realmente é uma coisa que fica, né? Vai ficar marcado essa questão. Eu lembro que eu voltei de uma contusão na semana. Aí eu estava no banco. Aí eu assistindo o jogo, falei assim, nossa, não tô acreditando, cara. Não tô acreditando. O estádio tava cheio, né? Era a Arena do Jacaré, isso. Arena do Jacaré. Aí, infelizmente aconteceu aquilo. Você acha que... O que aconteceu, você vendo ali de fora? Foi um momento... O Cruzeiro teve mais fome que a gente. É simples a questão. Porque o Atlético já tinha se livrado do rebaixamento, né? Então você acha que foi um pouco de acomodação? Sim, assim? sem dúvida. Cruzeiro no outro, rotação. Isso. E futebol te pune, cara. Se você tiver... Não é mais clássico. Então entrando com a mentalidade erradíssima. E aconteceu. Em relação a clássicos também, Mancini, quais são suas melhores lembranças assim, de clássicos contra o Cruzeiro? Eu estreia que eu tive no Mineirão, no clássico. Tive uma ótima atuação. Na Arena do Jacaré também, na final do Campeonato Mineiro. Inclusive eu fiz um gol de meio escanteio assim. Um gol bacana. Então, assim, foram momentos assim bacanas com o Atlético e Cruzeiro jogando esses clássicos, né? Porque o jogo que mexe com todo mundo, né? Com a cidade, com a atmosfera, com a torcida. Então, assim, foram os dois que mais me marcaram, assim. E na sequência, né, um pouco tempo depois, você sai, né, do Atlético.
Por que, assim? Foi uma vontade da diretoria? O que aconteceu As ali? duas, eu não tava jogando, treinador do Cuca, eu não tava jogando. Falei, vou sair, cara, vou me transferir. Aí eu tinha época do Bahia, tava querendo e tal. Falei, vou tentar lá no Bahia, vambora. Faltava 6 meses. Em 2013. Bacana. E falando agora, você como treinador, você falou que poderia iniciar pelas categorias de base. Teve até um certo rumor de Atlético. Chegou a ter alguma proposta? Teve. Não, proposta não. Se tivesse proposta, eu aceitaria, pô. Tá de graça pra iniciar. Tá doido? O clube daquele Teve potencial. conversa, então. A história que eu tenho no clube, a identificação que eu tenho no clube, a estrutura que a gente oferece, é isso que eu tô precisando. De pegar um time, uma base que me dê estrutura, que me oportunize. Sem dúvida. Não tá nem essa questão financeira. Eu quero a minha oportunidade para trabalhar dentro do clube, para eu crescendo ali dentro, entendeu? Tive sim uma conversa assim, com o Damiani, mas não aconteceu, não é para acontecer, faz parte, e vida que segue. A gente ainda está em busca, né, de novas oportunidades, né, porque aquilo que eu sempre fiz a vida toda e me preparei super bem para aquilo. Então eu preciso somente de uma oportunidade, um sub-15, 17, sub-20, crescer ali. Hoje você acha melhor pegar um sub-15, uma base, do que um time, por exemplo, do interior e jogar uma Série D? Desde que tenha estrutura. Porque também não adianta pegar um time que tem campo claro. pra treinar, não te paga, aí é inútil. Eu prefiro ficar em casa. Então eu prefiro que me dê um mínimo de estrutura. Eu não quero chegar no clube interior e pretender que me dê uma academia Tecnogym. Não, eu quero ter uma academia pra mim decente pra você trabalhar. Campo pra você treinar. Comida pros atletas comerem, tomar um café. É isso que eu quero. Você não precisa ter um restaurante de 10 estrelas. Então você tem que ter pelo menos um mínimo de estrutura, cara. Porque você vai chegar no time, sai daqui, no time interior, não paga ninguém. 5 meses salário atrasado. Não tem café para os meninos tomarem. Eu sei como é que funciona isso. Entendeu? Tive na Série D, como eu falei, frisei anteriormente, funciona dessa forma. Ali é a realidade do futebol. Esses jogadores que ganham um salário bem baixo, né, moram lá em outros estados, longe, sem família, mora até debaixo de arquibancada, mora em situações não boas. É isso que é a realidade do futebol. Entendeu? Então, eu sei como é que funciona. Então, sair daqui da minha zona de conforto e ir para uma situação dessa, não vale a pena. Porque você vai se queimar, o seu trabalho não vai render. Entendeu? Então, assim, não é que eu não aceito a situação dessa, pessoal. Só para vocês entenderem. É que eu preciso ter um mínimo de estrutura para trabalhar. É campo, é colete, é bola. É isso. Desculpa. Mancini, entrando no Atlético atual, você trabalhou com o Cuca em 2011 e eu gostaria de saber da sua visão, como agora, né, como técnico, como quem estudou os cursos da UEFA. Qual foi o diferencial do Cuca que você acha para essa temporada vitoriosa que o Atlético teve em 2021? Cara, o Cuca é um treinador que ele prepara bem demais o time para os jogos. Porque ele estuda bem os adversários. Então ele te entrega tudo assim de mão beijada. Claro que você tendo uma matéria-prima, os jogadores que o Atlético tem hoje, né? Apesar que a relação do ano passado para esse ano, o Atlético acho que para mim enfraqueceu o elenco. Essa é a minha opinião, tá? Mas no ano passado, cara, era isso. Juntou essa expertise do Cuca, essa sabedoria dele de montagem de time, né? De preparação de time para jogos, com essa qualidade dos atletas. Então ele conseguiu fazer essa junção, esse casamento perfeito. Aí deu no que deu. O Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro ano passado, assim, sobrando. Não ganhou igual. Desculpa, tô. Não, Tranquilo. Ar-condicionado me mata. Como o Corinthians, alguns anos, ganhava o campeonato de 1-0, sofrendo, fazia gol no finalzinho, jogando mal, mas ganhando. Não, o Atlético chegava aqui em Mineirão, batia todo mundo. Corinthians 3, Inter 2, mas jogando bem. Entendeu? Essa é a grande diferença do Atlético de alguns clubes que ganharam os campeonatos anteriores. Então essa junção dele, né, essa questão dessa questão de preparar o time conforme o adversário, ele é muito bom nisso. E qual a sua avaliação do trabalho do Turco, que até então estava pressionado, né? Após essa vitória contra o Flamengo, deu uma respirada no carro. Mas se perde quarta, não vale mais nada de novo, Sim. né? Tá muito rápido. Se quarta-feira não ganha do Flamengo, é ruim de novo. Sim. É a nossa cultura, cara. É a cultura do futebol brasileiro. Hoje você é bom, mas você é péssimo. Então, ele sabe onde tá pisando, né? Me parece, né, externamente falando, me parece um cara muito bom paizão, de você ver, né? Ele bom de grupo. E você acha que os atletas, é perceptível isso, né? E ele também, nas suas entrevistas, o seu passado, enfim.
Mas o Atlético, nesse ano aí com ele aqui, eu vejo um time um pouco mais espaçados, as linhas estão um pouco mais longe um da outra. O Atlético, você percebe, quando faz a pressão pós-perda, não consegue marcar, roubar a bola do adversário, como roubava anteriormente, né, alguns anos atrás, o próprio São Paulo com o próprio Cuca. O Atlético roubava aquela bola no terço final do campo ali, muito perto da área. Então o Atlético não está conseguindo mais fazer isso. Então está acontecendo alguma coisa ali, muito longe. As linhas estão muito espaçadas, então tem essa percepção. O turco vê do futebol muito diferente do Brasil. Porque o futebol mexicano é um futebol de transição. É aqui ó, o tempo todo. Aqui não, você está no Atlético, então você tem que criar. Você tem que propor jogo. Ainda mais depois da vinda do São Paulo, que ele mudou a minha concepção, o Atlético, a maneira de jogar, dessa forma. O Atlético hoje propõe jogo. Tô vendo o Mineirão, o Atlético empurra o time adversário lá no campo deles. Entendeu? É normal, o Atlético agora vai... Sofre porque contra-ataques, os times não são bobos. O cara já começa, espera o Atlético, amassa a gente lá, mas vai dar campo pra nós, então vamos sair. Então, assim, eu acho que ele tá tendo um pouco dessa dificuldade na minha concepção, sabe? Vendo externamente falando. Então, assim, claro que a gente torce pra que as coisas dê certo, né? Então, assim, torcer pra que continue após essa vitória com o Flamengo no domingo, que o Atlético me jogou super bem, acho que ganhou, assim, com muita... propriedade e quarta-feira agora vai ser diferente, né? Tem que mudar a chavinha. Copa do Brasil é diferente, porque tem um jogo de volta, são 180 minutos. Por acaso, assim, não quero te colocar numa posição chata, mas assim, se a diretoria do Atlético resolvesse demitir o Turco, você acha que tem algum substituto assim no mercado que você fale, olha, pô, esse cara encaixa com o modelo de jogo do Atlético, com os jogadores? Ou falando assim, é difícil de pensar em algum nome? Não, cara, um nome assim hoje assim, difícil falar. Mancini, de repente. Já pensou? Brincadeira. Cara, é difícil. Não é torcer porque ele fique, né? Porque essa questão de mudar técnico, né? Não é legal, não é legal. Cobrança ela vai existir sempre, isso aí. Mas você acha, né? Com o perfil do atleta você consegue achar. Um treinador que eu gosto particularmente tá empregado hoje, que é o Diniz. Eu gosto dele. Na maneira, da forma dele que ele joga, eu acho que é um cara bom pro Atlético. Mas assim, tomara que o Turco se mantenha até o final, que possa vir mais vitórias, enfim. E você falou de elenco aí, e ontem o Atlético confirmou a saída do... Ontem, assim, né? A gente tá gravando, né? Então não posso falar ontem. Godin? Mas na semana passada o Godin saiu do Atlético definitivamente. E eu queria saber a sua opinião, porque assim, o Godin também veio da Itália, né? Chegou no Atlético, não se adaptou, um cara de seleção uruguaia, né? Queria saber... Se você acha, o que aconteceu, cara? Que se foi a questão do Júnior Alonso ter voltado e aí ficou sem espaço, o que você acha que aconteceu com o Godin? Eu acho que o Godin, a carreira dele toda, foi um jogador que jogou não com linha alta. Então tem problema. Se você joga com linha alta, você vai dar campo pro adversário. Se você anda muito rápido, aí você sofre. Pra mim, a primeira coisa, assim, minha concepção é essa. O Godin, nos últimos anos, não jogou no Cagliari. Foi nativo. Sim. Teve problema, não era titular. Jogou pouco. Porque uma coisa é você tem 37 anos e jogando em alto nível. Sim. É muita discussão do Thiago Silva. O Thiago Silva é um jogador que tem 36 anos, 37 anos, que é um zagueiraço, e joga contra os melhores do mundo. Ele é titular do Chelsea. Ele não é aquele cara que entra hoje e fica 10 jogos sem jogar, não, tá? Ele é titular absoluto do Chelsea. Então já tem uma outra atmosfera, é outra coisa. Entendeu? Então o Godin veio com essa questão de não estar jogando. Não vem jogando no Cagliari há um ano e pouco. Aí vem a questão da adaptação do futebol brasileiro, que é totalmente diferente do futebol europeu, que ele jogou a vida toda. E essa questão de posicionamento dele, que pra mim ele sempre jogou como em linha baixa, né, no futebol uruguaio. Até mesmo no Atlético de Madrid, com a Inter de Milão. E agora com a linha alta ele teve uma dificuldade, porque precisa de velocidade, né? Precisa de, quando você é contra-atacado, você correr junto com o atacante. E como ele não é um jogador, nunca foi um jogador rápido, então o cara tem problema. Você sentiu muita dificuldade quando você voltou? Alguma coisa, aspecto tático, técnico, rapidez? Não. Assim, você sente que essa idade vai já chegando, né, cara? Você vai, não, pra mim foi de boa, foi tranquilo. Até porque eu já conheci o futebol brasileiro. Ele não. Foi mais fácil do que... Exato. Assim. E agora falando um pouquinho da sua passagem na Europa, como que se deu a sua mudança? Não, na verdade vou até inverter aqui, José, porque faz mais sentido cronologicamente. Vai lá. Na Roma a sua passagem foi muito boa, né? Se tornou até mesmo o segundo maior artilheiro brasileiro da história do Roma. Do Roma, exatamente. Mas na Inter e no Milan já não engatou tanto igual na Roma, né? Eu queria saber o que mudou, assim, da Roma pro Inter e pra Milan,
pro Milan, e o que te fez dar tão certo na Roma que não aconteceu nos outros 2 times? Chego na Inter, primeiro ano eu jogo com o Mourinho. Eu jogava no 4-3-3, eu jogava aberto pelo lado esquerdo, como extremo, né? Ponta esquerda, que a gente fala hoje. No segundo ano ele muda o sistema, faz um 4-4-2, então ele me tira, né? E aí, cara, quando você vem de uma sequência boa de jogos, jogando sempre, na Roma titular absoluto, e vem de 8 temporadas jogando, cara, de repente você para de uma hora pra outra, que ele vai te prejudicando, você vai perdendo confiança, fisicamente você vai caindo, você não tem mais o mesmo ritmo. Então fui sofrendo com isso e não fui jogando, entrava esporadicamente em alguns jogos, e aí acabou que o Leonardo me ligou, tava no Milan como técnico, me ligou, mas assim, precisando de você aqui e tal, você toparia? Eu falei, cara, não tô jogando ainda, claro que eu topo. Aí me ligou, fui pro Milan, e pro Milan eu começo a jogar com ele, mas no terceiro jogo meu, pelo fato de estar quase um ano sem jogar, sempre machuca. Eu tenho uma lesão no reto. Lesão que me segurou no DM uns 2 meses, quase 3 meses. E eu tava emprestado, cara, então aí o negócio não aconteceu. Então por isso que prejudicou muito a minha passagem pro Milão, né? Roma, eu chego do Atlético, né? Com o Fábio Capello, o treinador. E aí ele fala assim, ó, eu pretendo utilizar você como ponta. Eu vi você jogando no Atlético Mineiro, 4-4-2, quero ser na ponta direita. Eu falei, pá, bora, melhor ainda, porque bom que ataco mais, defendo menos. Cara, aí foi o primeiro ano, magnífico. Foram 8 gols, um cara desconhecido, passa um cara conhecido. E fiz umas 22 assistências, cara. Era muita coisa pro time. Aí chegamos a ser o vice-campeão italiano, porque na época o Milan imbatível, né? Time do Kaká, Maldini, Cido, Pirlo, timaço. Shevchenko, Inzaghi, timaço. Dida, goleiro. Cara, aí o Capello sai, vai pra Juventus. Aí me queria vai pra Juventus também. Mas aí a Roma não libera de jeito nenhum. Aí veio o Luciano Spalletti. Não, minto, veio o Prandelli. Aí o treinador italiano, aí a esposa dele falece, aí ele sai fora de cena e entra o Spalletti, que hoje é atual técnico do Milan, o Carequinha, que pra mim foi o melhor treinador que eu tive. É um cara que futebol te ensina muito bem. É um cara que prepara os jogos pra você assim, de uma forma assim, incrível, deixa tudo de mão beijada e facilita o seu trabalho dentro de campo. E vai no treino e fala assim, vem cá, bota você pro lado direito, do lado esquerdo, pé invertido. Eu falei, quê? Bora, vamos pra essa aventura. Primeira vez, né? No treino, cara, 10 contra 10, lá um campinho reduzido, assim, calma, vai pra direita, você chuta forte. Porque quando você joga um pé invertido, você ganha a possibilidade de fazer um cruzamento, um facão do cara que entra. Sim. Você corta pro meio, a angulação só aumenta pra você estar no gol. Você pode fazer uma tabela. A sua proteção de bola fica melhor, porque você fica com o pé direito longe do adversário, o lateral direito marcando que eu sou a ponta esquerda. Se eu tenho a perna na esquerda, minha bola fica próxima do corpo dele. Então é muito mais fácil ele roubar. Mas eu tendo ela aqui, ó, já distancia. Então tem o braço, tem a perna, enfim. Mas uma outra coisa que ele falava comigo assim, ó, Mancini, a coisa que você não pode perder na sua vida é a profundidade. Porque toda vez que o cara joga com o pé invertido, ele é destro, joga na esquerda, o que ele faz? A tendência é cortar pro meio. Mas não pode perder a profundidade. Sim. Então eu fui começando a trabalhar isso, cara. Então o jogo facilitava pra mim o quê? Ia pro fundo, ia pro meio, ia pro fundo. Então a marcação fica um pouco mais difícil. Então me colocou lá, cara. Aí eu fiz mais gols ainda. Fui fazendo um atrás do outro, jogando bem. Eu lembro que o Totti teve uma grave lesão. Cara, ali eu comecei a carregar o time nas costas, assim, modéstia à parte falando, mas os números mostram isso. Foi a melhor performance minha na época da Roma. Então tudo acontecendo com essa mudança, né, de posição que puxa, me agregou demais na minha carreira, cara. Então, assim, e hoje em dia no futebol, você ser um cara polivalente, jogar na esquerda, jogar na direita, um volante que faz um lateral que pode fazer um zagueiro que faz um volante, cara, ou até um volante pode fazer até um meia, caramba, cara, acho que quem tem a ganhar com isso é o clube e o jogador. Porque o cara jogar somente uma posição, vai ficar limitado. Então tudo isso, ser versátil hoje no futebol moderno, ele é fundamental. Falar do América um pouco? Vamos lá. Sobre sua passagem pelo América, Mancini, como é que foi isso? Conta pra gente aí. Boa, cara. Primeiro ano bom. Eu consegui a gente líder, né? E acontece um fato lá de um atleta que Eduardo, que estava irregular. Não podia fazer 3 transferências. Ia ter sido, não, desculpa. Tinha que fazer só 2 transferências de clube para clube no Brasil.
E no América ele fez foi a terceira transferência. O que acarretou? O América de primeiro, nós caímos para último, perdemos 15 pontos, um negócio assim. Cara, aí eu falei, nossa, e agora, gente, Deus? Aí nós se juntamos, o elenco era um elenco bacana demais. Se juntamos. Galera, vamos correr na subida, bora. Estamos na chuva para se molhar. E começamos, cara, começamos. Chegou na última rodada, a gente com chance de subir, cara. Nós ficamos em quarto. O jogo do Avaí e o Vasco, lá na ressacada, o Vasco já estava tinha voltado para a Série A. E o Avaí tinha ganhado o jogo. Aí o Avaí acabou ganhando o jogo e a gente ficou para trás. Então, sim, esse ano para mim foi bem marcante, porque por tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo um trabalho bacana, ele realmente com essa perda de 15, 20 pontos, a gente quase conseguimos esse feito, né? E eu trabalhei com um baita presidente, o Salum. Salum para mim foi um dos melhores presidentes que eu tive. Hoje, né? Um ótimo gestor, cara sério. Todo mundo elogia. E conhece de bola. Isso é o diferencial dele. Porque eu já vi N presidentes que estão de terno e gravata, debaixo da escrivaninha, mas de futebol não tem nem nada. Ele não. Ele tinha uns comentários pertinentes pós-jogos, reunia conosco. E os comentários dele eram de... Falei, poxa, dá até gosto de conversar com um cara desse. Então o Salum foi um presidente assim que é americano, né? E um cara que entende bola, porque o América sem ele ali, o América passa, né, perrengue. E a América é bacana, né? Que tá nessa questão hoje num patamar diferente, disputando Libertadores, tá aí no Campeonato Brasileiro e sempre ali do meio pra cima. Então isso é bacana. Esses últimos jogos agora deu uma caída, mas tomara aí que possa voltar de novo a trilhar as vitórias aí, né? Já tem um jogo difícil contra o Flamengo agora no Maracanã, no domingo, né? Mas o caminho do América é esse, cara. Uma passagem rápida lá, né? Fiz lá. E no ano seguinte nós conseguimos subir. Nós subimos. Depois eu não permaneci lá, não. Você gostaria de ter ficado, né? Claro, ruiu o osso 2 anos, eu queria ficar no filé, né? Mas. Sim. O que aconteceu? Mas ali, você sabe que dentro da América eles tem várias pessoas que opinam, né? Então, de repente uns outros não gostavam, não queriam, que faz parte, vida que segue. Mas o meu relacionamento com o Salum, com ele ali é um relacionamento ótimo que eu guardo pra minha vida toda. Hoje você ainda acompanha o América? Acompanho. Os jogos? Acompanho, vejo. Libertadores, fui em 3 jogos na América da Independência. Eu gosto. Eu acho que a saída do América da Libertadores é importante, porque foca no brasileiro, né? Eu acho que o América perdeu peças importantes, o Bauerman, o América perdeu o Zarate, o próprio Ademir, que era a válvula de escape ali, um jogador importante para o América, né? Na forma que a América joga, sendo um time reativo, você tinha nego para municiar, tinha o Zarate que é o articulador, um cara inteligente, então a América perdeu um pouco essa referência, né? Então acho que tem que ficar esperto, porque tá ali embaixo já, então tem que... Senão, quando você acordar, Fortaleza é um grande exemplo. Fortaleza tá priorizando Libertadores, que pra mim não vai ganhar Libertadores. Depois, pra chegar no Brasileiro pra recuperar, vai ser complicado. Então, dentro do futebol, você tem que ter prioridades, cara. Então, a América, agora é só o Campeonato Brasileiro, né? E a Copa do Brasil também tá, né? Tá, enfrentar o Botafogo. Tem grande chance de passar. O Botafogo tá capengando também. Mas 190 minutos aí, 180 minutos aí são jogos assim que... Bem iguais. É difícil. Mas eu acredito muito na América. Eu acho que a América tem totais condições de chegar e ganhar os 2 jogos. Perfeito. Vamos assim, pra gente finalizar a passagem sua pelo América, curiosidade que eu tenho. Quando você chegou no América, quem tava subindo era o Richarlison. Assim, você pegou outros jogadores novos também, por exemplo, acho que no Atlético o Bernat também, né? Sim. Né? Mas assim, no América já era uma fase mais experiente, né? E o Richarlison hoje, acho que uma das maiores revelações, né, do América. Você deu algum conselho? Como que foi? Se era chegado dele? Ele já era engraçado igual ele é hoje? É daquele jeito, menino. É de uma humildade assim, absurda. Merece todo o sucesso que tem hoje. Além de ser humilde, é bom jogador. Isso é o diferencial. É um cara... muito bom, ótimo finalizador, dribla com as 2 pernas, forte fisicamente e sabe fazer gol. Então, assim, o América com o Richarlison teve essa pedrinha preciosa, vamos dizer assim, que
Não é à toa o sucesso dele, não. Ele vai além. E daqui já já vai sair do Everton, vai pra um gigante da Europa aí. Estão falando, do né? futebol inglês. Tottenham, Tô Chelsea. especulando ele já. Não tem como, cara. Eu falo, cara, o cara usa as duas pernas, forte fisicamente. E ele com a seleção tem muita sorte. Sempre tem boa performance. Os números dele são ótimos. Você acha que é vice-artilheiro da era Tite, pô. Neymar e ele. Então, assim, já via já. Falando, cuidado, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Faz o seu trabalho, treina, esquece os outros, procura o seu primeiro, você melhora tudo aquilo que você faz, que você vai embora. Você via, cara. Era perceptível. Perfeito. Agora a gente vai fazer um quadro que Chegou a chama hora. Pinga Fogo, que é mais ou Pinga menos... fogo. Que a gente te dá duas opções, você tem que escolher uma delas. Esse aqui ficou até um pouquinho mais longo do que o normal, porque tem muita coisa pra te perguntar que a gente acha legal. Como você jogou nas duas posições, Mancini, qual foi o melhor marcador que você enfrentou e o melhor atacante, como você jogou na lateral e no ataque? Em toda a sua carreira, que você se lembra. Melhor marcador, Maldini. O homem era... Não, Sinistro. não, mas teve outra também que é chata, Zambrota, Sei. jogando na Juventus. Foi campeão mundial com a Itália. Itália. Forte fisicamente, cara animal. E pulmão demais. Então, você driblava o cara do seu lado. Você parava e tava voltar de novo. Então, te dava sossego. E o Maldini, pela experiência dele, a leitura de jogo dele, antecipando. Eu novinho ainda, achando que tudo é na base de velocidade, ele só na tranquilidade, me antecipando, me roubava as bolas, mas enfim. Ele foi um cara que realmente me marcou por isso. E o melhor atacante, né? Você jogou várias vezes na lateral? Mas... Não tem na Europa, não. Não, na Europa não. No Brasil, cara... Às vezes no próprio Atlético, né? Um cara que você... O Marcos, o jogo contra o São Caetano, a pedra do meu sapato. Então, assim, o Marcos era um cara, assim, que é difícil. Apesar que foi somente um jogo, mas foi um cara que... O Gil, que jogou no Corinthians, também era chato. Pontinha esquerda, muito chato. Era bom jogador, driblador. Então, era um cara que tivesse um pouco de atenção, ele te complicava. E o melhor jogador que atuou com você? Ronaldo Fenômeno. Tive umas passagens pela seleção. Eu vou elencar aqui, cara. Você pega Ibrahimovic, Ixi, tem muito. Ronaldinho Gaúcho, Seedorf, você pega Totti, você pega Milito, Diego Milito, que também é um jogadorzaço, um centroavantaço. E Patrick Vieira, volante também, que foi um volante acimíssima da média. Mourinho ou Guardiola? Guardiola. Qual deve ser o lateral direito do Brasil na Copa? E o reserva? Os dois que você convocaria? Difícil, cara. Daniel Alves tá sem jogar. Tá no Barcelona, mas não é titular absoluto. Saiu agora, né? Tá saindo. Saiu. Danilo, que pra mim é bom, porque o cara não pode jogar no clube que jogou e ser ruim. Bom ele é. Mas tem que entender se realmente ele é um jogador essencial pra seleção ou serve pra seleção. Uhum. Cara, Hoje tá difícil. eu iria com o Danilo. É porque tá jogando, né? Tá em atividade, é titular na Juventus, então eu iria com ele. Perfeito. Guga ou Mariano? Dois atletas diferentes, né? O Guga é um jogador com potencial, né? Que auxiliou há alguns anos. Eu acho que esse ano melhorou muito. Todos os jogos do Guga ele tem jogado bem, na minha concepção, né? E o Mariano, com a sua vasta experiência, eu acho que tá um pouco na frente do Guga. Mas o Guga é um atleta que bem trabalhado, é bom jogador. Qual posição você mais gostou de jogar? Lado esquerdo. Extremo. Esquerdo. O momento mais especial pelo Atlético? A estreia minha com o Cruzeiro. Que marca, né, cara? Um jogo gigante desse. E foi uma estreia. E o mais difícil, se é que teve algum? Teve. Esse ano de 2000, um ano complicado, né? Atlético mal, mudança de técnico, quase caindo. Mineirão contra mim. Tinha um adversário e minha torcida, né? Sim. Que bom, né? Então, sim, 2000 foi um ano pra mim difícil. Mas que me fortaleceu e me fez crescer demais como atleta e como homem. O Atlético conquista um título nesse ano? Tomara que sim, tomara que sim. A gente sabe, em vista do ano passado, as coisas ficam mais difíceis, né? Porque o adversário te conhece mais. Eu acho que o elenco esse ano, ele deu uma
perdemos um pouco mais de qualidade. Nós perdemos o Diego Costa, nós perdemos o Johan, o Natan, que não era titulares, mas quando entrava ajudava muito. O Savarino, nessa reposição dele ali como extremo. Mas tem chance, sim, sem dúvida. E o América? Fica na Série A, cai, Sul-Americano ou Libertadores? O América tem que ficar no Brasileiro. Tem que se manter na Série A. Eu acho que esse é o grande título do América. Permanência na Série A. Claro, o que vier, uma Copa do Brasil chegar igual fez alguns anos atrás, na semifinal, beleza. É extra, né? É extra, mas só que o Campeonato do América é Campeonato Brasileiro. Então, tomara que a América fique. Perfeito. Então esse foi o Pinga Fogo com o Mancini. E também chegou ao fim nossa conversa, Mancini. Quero te agradecer muito aí por relembrar, compartilhar esses momentos com a gente. Tenho certeza que não só os torcedores do Atlético, mas do América e dos fãs do futebol mineiro, né? Tem muito a Futebol ver. internacional também, né? Futebol Passagem internacional, marcante, muito legal mesmo ouvir você contar todas essas histórias. Que bom. Dá pra gente ficar até mais aqui, né? Meu tempo é corrido, né? Vocês têm coisa pra falar aí também. Eu também tenho, mas enfim, obrigado pela oportunidade. Espero voltar. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. E que Atlético e própria América, né, possam ir trilhar bons caminhos esse ano aí, né? Com paciência, tranquilidade aí, que possam ir fazer um 2022 aí melhor do que o ano passado. Perfeito. José, mais Muito uma vez, obrigado, muito Samuel. obrigado. Foi muito Até a bom compartilhar próxima. aqui a mesa com você. Então foi isso. Você que chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo, então deixa seu like, se inscreve aí no canal do Portal Y e depois vai lá no site do Super Esportes conferir alguns recortes dessa entrevista. Um abraço e até a próxima.